E hoje, malditas segundas-feiras no ar, Aline de Bovinco, Maria João Marques e Manuel Moreira, os três. Bom dia. Olá. Estamos de volta. Vamos começar com um dos temas que mais tem-se falado, principalmente deste fim de semana, com a grande manifestação dos professores. Obviamente as greves são bem anteriores. Mas, de facto, Aline, esta semana não vai ser fácil nem para o Governo, nem para o Ministro da Educação. Também não será fácil para os sindicatos, digo eu. Eu penso que não... Bom dia. Eu penso que não será fácil para ninguém, não é? E não vai ser só esta semana. Vai ser até pelo menos 11 de fevereiro. Ou seja, nós vamos ter greves distritais até dia 8 de fevereiro e dia 11, então, a greve geral nacional para finalizar a precariedade dos professores. O Sr. Ministro João Costa, quando foi secretário de Estado, já deveria ter percebido que os professores estavam a chegar a um ponto de ruptura e de facto é um mal-estar geral na classe dos professores e com razão, porque há mais de 20 anos que estão a tentar lutar e a advertir os vários governos para o estado precário em que eles se encontram e ninguém ouve, ninguém presta atenção e vão empurrando, como se costuma dizer, com a barriga para as próximas décadas para depois se preocuparem com isso. Ora, o papel do professor é o papel de base da sociedade, não é? Aliás, como nós temos percebido pelos próprios encarregados de educação, que não conseguem também gerir a sua vida familiar com estas sucessivas greves e com as escolas a fechar. Pois não podemos esquecer que os professores não é só o tempo em que estão a ensinar e que se dedicam aos alunos, é também uma quantidade de tempo fora da escola em que não têm praticamente vida própria, com tempos para relatórios, para burocracias e secretariado e, claro, obviamente, preparar as aulas e fazer as avaliações. Portanto, ser professor é quase que fazê-lo 24 horas por dia e não têm sido reconhecidos. E já é a altura de o Governo sentar verdadeiramente e ouvir os professores e chegarem a um consenso. Será que vai acontecer isso desta vez, Maria João? Ainda há pouco vimos ali um professor particularmente descontente com os ministros socialistas da Educação, com os governos socialistas. Embora ele diga que, de facto, isto todos, no fundo, tiveram o mesmo atitude. Mal era geral. Sim. Aliás, tem piada que os grandes momentos de contestação dos professores aconteceram com José Sócrates e com Maria de Lourdes Rodrigues, na altura ministra, a propósito da avaliação dos professores, que era algo que tinha que ser feito, mas não sei se foi feito da melhor forma, porque a Aline já referiu, de facto, afogou os professores em burocracias e burocracias e burocracias, e não penso que tenha sido aligeirado, não é? E agora, o fim, a maioria absoluta, a nova maioria absoluta de socialista, temos outro grande momento de contestação. Mas com razão, eu penso que esta questão dos professores tem várias camadas. Numa é, de facto, a razão que têm, e aliás... foram os socialistas, os ministros socialistas sucessivos e também do PSD, se bem que o PSD teve menos tempo no governo, portanto, apesar de tudo, tem menos culpa na situação atual, porque desde Guterres, que tinha a sua paixão pela educação, e aliás, aquele famoso mantra da política portuguesa é fazer as contas, surgiu precisamente uma vez que Guterres estava a dizer que tinha que se investir 6% do PIB em educação e depois não conseguiu fazer as contas dos 6%. Portanto, mas isso acontece a toda a gente, nós também aqui de vez em quando nos enganamos. E de facto não tem havido, por exemplo, sequer planeamento dos vários ministérios, por exemplo, para a falta de professores que vai acontecer, porque há inúmeros professores que vão se reformar a breve trecho e, portanto, vai haver falta de professores, porque não se está a conseguir seduzir novas pessoas para serem professores. E também não se consegue seduzir porque lá está também, não se tem conseguido mudar coisas absurdas da profissão de professores, e nós temos ouvido nos últimos dias falar disto, mas não é de hoje,
estas questões da precariedade. Quer dizer, é inacreditável como é que há pessoas que passam 10, 15, 20 anos a andar de um lado para o outro, ano a ano, um ano vivem aqui, outro ano vivem ali, pessoas com família ou pessoas que não conseguem constituir família. E sem vínculo, neste caso, ao Estado. E completamente precários, Mais de 20 exatamente. anos. Por mais Sim, de há 20 pessoas anos com sem mais de 20 vínculo. anos. Como é que é possível? E portanto, a ganhar sempre os ordenados mais baixos do escalão dos escalões de professores, porque de facto não têm vínculo à escola e, portanto, não podem ir aumentando os anos de antiguidade e passando subindo de escalão e de ordenado. Pronto. Portanto, como é evidente, isto é inacreditável que um Estado seja, na verdade, mais promotor de precariedade profissional do que qualquer privado com os professores. E ninguém vive assim. E ainda para mais, numa altura como agora, o Manel de vez em quando, eu penso que já falou disto da última vez que falámos, pessoas que têm que sustentar, na verdade, 2 casas. Uma no sítio onde residem e outra no sítio onde passam a residir ano a ano por se ir andar pelo país com as escolas. Isto num contexto de falta de habitação, ou seja, portanto, há pessoas que estão a ocupar 2 habitações sem querer, mas têm que ocupar e com custos altíssimos, porque agora as rendas são altíssimas. Portanto, há aqui uma série de reivindicações justas nesta questão da precariedade, da burocracia, da contratação, de andarem ano a ano, que são inteiramente justas. Há outras questões que eu penso que não são tão justas, nesta luta dos professores, por exemplo, em termos de ordenados. Claro que os professores não ganham bem, mas quem é que em Portugal ganha bem, não é? Em Portugal, os professores, apesar de tudo, em termos comparativos internacionais e face à média do país, ganham em início de carreira 127% do PIB. Nos outros países europeus ganham menos. Portanto, comparativamente às outras pessoas e aos outros licenciados, os professores, apesar de tudo, ganham mais. Portanto, eu penso que, claro que veria como inteiramente justificado, isso é outra questão também, a contestação, por exemplo, à contratação municipal. Eu não vejo que a contratação municipal seja um mal em si mesmo. Aliás, até penso que poderia ser uma maneira de os municípios competirem entre si para darem benefícios aos professores, e isto nas zonas menos apetecíveis, digamos assim, portanto, fora do litoral, dos grandes centros urbanos e tudo isso, poderia ser uma mais-valia para os professores quererem ir para lá. Por exemplo, as autarquias darem ficar, subsídios. Não é só ir e estar lá um ano e voltar. E ficar, dar subsídios para ficarem lá, para a residência, facilitarem a habitação, darem porventura mesmo habitação aos professores. Portanto, eu não vejo que esta questão da municipalização ou da contratação seja um mal em si mesmo. E, aliás, vejo também como um certo imobilismo sempre da função pública a contestação logo a qualquer inovação que se possa haver. Talvez seja preciso esclarecer, de facto, alguns pormenores. Só para terminar aqui, para não monopolizar isto, não posso deixar de dizer como António Costa falou nesta situação e disse que a precariedade da vida docente era, e cito, inaceitável. E eu acho inacreditável, no domínio do mais absurdo ridículo, que é um primeiro-ministro, que é primeiro-ministro desde 2015, há 7 anos, vir ao fim de 7 anos dizer que é inaceitável aquilo que ele próprio tem feito e que os seus ministros têm feito, como se estivesse a chegar agora ao governo, como se não tivesse responsabilidades nenhumas. Como é que durante 7 anos convive perfeitamente com algo que é inaceitável? E, na verdade, o Bloco e o PCP e o seu satélite sindical, CGTP, durante a geringonça também conviveram perfeitamente com esta situação que é inaceitável. É inaceitável e agora é bastante audível. Possivelmente foi por aí, ou é por aí que está a haver agora esta pressão para que as coisas mudem. Mas, Manuel, é incompreensível é que isto há 20 ou há 30 anos que não se resolve, não é? Sim, há aqui duas coisas que eu tinha pensado comentar. A questão do facto destas manifestações estarem tão audíveis e tão organizadas e com tanta adesão, mas eu queria começar por aquilo que a Maria João acabou de dizer, que era de facto por onde eu tinha pensado começar, que é ouvir o Primeiro-Ministro
com grande entusiasmo e muito aplaudido pela multidão que lá estava, de que isto era inaceitável, que é intolerável, que tem que se mudar, porque isto não é precário, esta precariedade não é aceitável, e eu, como cidadão, parece que ficamos sempre com esta sensação que fazer reformas de fundo é uma coisa que não cabe numa legislatura, mesmo que seja uma legislatura repetida. E isto parece que andamos sempre com esta sensação. Falamos disto a propósito da saúde, falamos assim a propósito da justiça. E na educação, quer dizer, eu cresci com este problema da falta de professores, cresci a ouvir falar que os professores não tinham incentivos para se deslocar. Aquilo que a Maria João falou é uma das coisas mais importantes. Sim, se calhar os professores até ganham um bocadinho acima da média do ordenado do país. Mas se muitos deles têm que se deslocar e têm que pagar 2 casas, e se o professor ou a professora tem que pagar uma casa e o cônjuge tem que pagar a outra, na verdade, na média, eles acabam por ganhar muito menos. E, portanto, se a educação é de facto o pilar do país, se são os professores que formam os jovens para aquilo que vai ser o futuro do país, a riqueza do nosso país, a riqueza profissional, a riqueza de cidadania, tudo, nós temos de tratar os professores como aquilo que eles são, que é de facto esse pilar. A contratação de professores não pode funcionar não podemos olhar para isso como mercado, a lei da oferta e da procura. Não, nós temos de tomar conta deles e temos que lhes dar incentivos para, se de facto não há vagas no sítio onde eles residem, onde são naturais, onde estão instalados com a sua família, tem que haver incentivos para que eles se desloquem. E tem que haver incentivos também para que os jovens queiram estudar para isso e queiram ser professores. Porque, de facto, as contas não batem certo com aquilo que se está a fazer e com o número de professores que se vão reformar nos próximos anos. Nós estamos todos em negação, porque, de facto, não vai haver professores. E em relação àquilo que tu perguntaste, é, de facto, muito... Já não há? Há disciplinas que não têm professores em várias escolas. Exato. E já quando eu era miúdo, já se começava o ano sempre sem professores, em 2 ou 3 disciplinas, e, portanto, isto é um problema muito, muito antigo. E sim, em relação ao que perguntavas, é muito audível e, de facto, eu acho que é aqui uma viragem histórica, não só porque o setor está em ruptura, a escola está degradada e os professores estão estourados, e eles estão preocupados não só consigo próprio, mas porque estão a ver os que estão a aproximar da reforma, que têm amor à escola. A maior parte dos professores têm amor àquilo que fazem. E, portanto, estão a ver os seus dias... Alguns até acabam por esticar um bocadinho o seu prazo de reforma. Há bocado aquele senhor que era entrevistado dizia: eu mal posso esperar por sair daqui. O que percebemos, não é? Está cansado. Mas também há professores, como também já vimos em reportagens da SIC, que estão a adiar, preferem atrasar um bocadinho a sua reforma porque sentem a missão é aguentar ali o forte. E este ano vai ser um ano de contestação fortíssima, não só aqui. Eu acho que os professores estão a dar... Isto é só o pontapé de saída para aquilo que eu acho que vai ser um ano de fortíssima contestação. O, por um lado, é um bocado positivo, porque já falámos aqui várias vezes da cultura cidadania em Portugal está um bocado adormecida, sobretudo no que diz respeito às manifestações, às pessoas organizarem-se. E isto é só o pontapé de saída. A questão da habitação, já se estão a formar alguns movimentos e as pessoas vão sair para a rua, porque e também está ligada à questão dos professores, porque lá está, coitados, têm pagado 2 casas. Neste momento, as pessoas... Não se fala de outra coisa. Eu comecei um trabalho novo na semana passada e no primeiro dia a discussão era esta. Era uma colega minha a contar que o irmão tem 30 anos e vai voltar para a casa dos pais porque não consegue pagar a casa. Isto é uma conversa recorrente. E, portanto, os jovens vão começar a sair à rua. O movimento que liderou as manifestações da Troika está a tomar uma vida nova, deu um novo nome e vão começar a haver manifestações. E, portanto, eu acho que vai ser um ano muito atribulado para António Costa e para o Governo, que vai ser muito escrutinado e bem, finalmente. Só uma coisa aqui dos professores, muito rapidamente. Eu também não gostei de ver isso, tenho a dizer que eu não gostei. A falta de empatia dos professores e do sindicato, mais do sindicato e de certos ativistas do que a generalidade dos professores, falta de empatia com a questão dos pais, porque dizerem que os pais acham que a escola é um depósito de crianças. Não, os pais têm legitimamente a sua vida organizada, precisam deixar os filhos na escola. Quando não deixam os filhos na escola, normalmente quem sacrifica é a mãe, portanto há aqui uma questão. E depois os miúdos passaram uma pandemia que aumentou brutalmente a desigualdade na educação e fez perder aprendizagens que agora têm que ser recuperadas rapidamente. Estarem agora a ficar com esta turbulência e muito tempo sem aulas, eu também penso que há aqui um certo limite aos meios para os professores atingirem os fins que até podem ser legítimos. Isso depois leva-nos também à questão da legalidade da própria das greves, não vamos por aí. E do direito à educação dos miúdos, não é? Vamos passar para o outro tema que temos aqui agendado para hoje, que foi um dos factos políticos também da semana passada. Já